Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, minha gente. Espero que seja tudo tranquilo, que vocês tenham conseguido tirar nota muito boa. Eu gostei lá da avaliação de vocês, né? A primeira avaliação da segunda unidade foi uma avaliação que todo mundo conseguiu ter um bom desempenho, né? E um bom êxito. E vamos continuar assim, né? Dessa forma, nos esforçando e dando o nosso melhor cada vez mais, sempre, né? Vejam, hoje vamos falar sobre a religião no Oriente Médio, né? É um tema bem interessante, né? Falar sobre a religião no Oriente Médio, porque as pessoas pensam que no Oriente Médio só existe o islamismo, né? E não é verdade, né? Há diversas outras religiões. Você tem o zoroastrismo, você tem cristãos ortodoxos, você tem inúmeros movimentos religiosos no Oriente Médio. O Oriente Médio, né? Aquela região do Irã, né? Aquela região onde fica a Arábia Saudita, né? Onde fica Israel, a Palestina. Então aquela região ali é o Oriente Médio, né? É o Médio Oriente, né? É a Ásia, né? Metade da Ásia, né? Médio, né? Médio Oriente. Então, vou ler aqui para vocês algumas coisas que eu anotei. E aí vocês pegam o caderno de vocês, a caneta, e vão anotando algumas coisas que eu vou falando para vocês, certo, minha gente? Então veja, muitos pensam, né, que o islamismo, como disse a vocês, é a única religião do Oriente Médio. Mas não é verdade, né? Existem muitos movimentos no Oriente Médio, inclusive subdivisões, né, do islamismo. Existe o islamismo xiita e o sunita, né? O islamismo xiita é aquele mais radical, é como se o islamismo xiita fosse a pessoa da Assembleia de Deus. E o islamismo sunita é aquele menos radical, mais moderado, é como se fosse a pessoa da Igreja Batista. Então, a pessoa da Igreja Batista é como se fosse o muçulmano sunita. A pessoa da Igreja Assembleia de Deus seria como se fosse o xiita. Então, dentro do próprio islamismo há essa divisão, né? Então veja o que é que diz assim, o que é que diz aqui para vocês. A segunda maior religião em números de seguidores no Oriente Médio é o cristianismo. A religião abriga cerca de 12 milhões de cristãos. Muitos de igrejas árabes, como a igreja copta ou maronita, estão entre as mais antigas do cristianismo. Os países com a maior quantidade de cristãos são a Síria e o Líbano. Quer dizer, depois do islamismo, o cristianismo é a maior religião do Oriente Médio. E os países considerados árabes, né, o maior número de cristãos é a Síria e o Líbano, né? Vale frisar que Damasco, né, a capital da Síria, ela esteve na rota, né, das peregrinações, nas missões de Paulo, né, dos apóstolos também. Muitos apóstolos foram para Damasco, na Síria, né? E lá fundaram igrejas, né? Então Damasco é uma cidade na Síria, a capital da Síria, Damasco, e é uma cidade com efervescência, né, de cristãos, né, de igrejas. E o Líbano, Beirute, né, a capital do Líbano, e o sul do Líbano, foi uma região de muita influência dos cristãos devido às cruzadas, né? Então, devido às cruzadas, isso no século 11, né, século 10 depois de Cristo, houve uma efervescência, né, de cristãos naquela região. Já havia, pós a morte de Cristo, né, no século IV, no século V, o surgimento ali de comunidades cristãs eremitas, né, que buscavam isolamento social e buscavam refúgio no deserto, na natureza, para daí ter um encontro mais íntimo, né, com Deus, né? Além disso, vivem no Oriente Médio mais de 6 milhões e 500 mil judeus, quase todos em Israel, o território que atualmente corresponde à Palestina. Já foi habitado por judeus há cerca de 4.000 anos. No entanto, os judeus foram expulsos da Palestina durante o Império Romano. Isso no século 8 depois de Cristo, ano 74, se não me engano. Os judeus retornaram para o Oriente Médio através de fluxos migratórios
que se fortaleceram com a construção do Estado de Israel em 1948. Esse fato é um dos principais responsáveis pelos constantes conflitos entre judeus e palestinos, pois Israel está anexando territórios habitados por palestinos. Quer dizer, veja, é engraçado que onde hoje fica o Estado de Israel, né, foi habitado praticamente 4.000 anos atrás pelo povo de Israel, né, os hebreus, né, o povo de Moisés, o povo de Moshe. Então, os israelitas, ninguém não se sabe ao certo a origem desse povo. Seria um povo de origem cananeia, dos cananeus. E os cananeus eram um povo que habitava a região próxima da Mesopotâmia, né? Onde hoje seria a cidade de Beirute, né? Entre o Iraque, aquela região, né? Entre o Iraque e a Síria, surgiram as primeiras cidades, né? E provavelmente a origem do povo de Israel, dos israelitas, seja naquela região junto com os cananeus. E durante muito tempo, fala-se que os israelitas eram um povo politeísta, né? Adoravam vários deuses, como todos os povos daquela região, mas de repente tiveram contato com algumas culturas que cultuavam divindades maiores, né? E fala-se que daí teria surgido a crença em um único Deus dentro do povo de Israel, que seria o Deus Javé, né? Javé ou Jeová, que seria o Deus da guerra, né? Javé, na Bíblia, no Novo Testamento, é chamado de Senhor dos Exércitos. Por que esse título? Porque era um título atribuído ao Deus da guerra. Então, Javé ou Jeová era o Deus da guerra. Então, a principal atividade dos israelitas era a guerra, assim como dos mesopotâmicos, dos cananeus. Então, nada mais natural do que cultuar a divindade maior, que seria a divindade da guerra. E daí teria surgido a crença em um único Deus do povo de Israel, a crença em Jeová ou Javé como o Deus supremo e o único Deus verdadeiro, né? Veja que as religiões elas vão se adaptando, né, ao longo do tempo. Algumas assimilam aspectos de determinadas culturas, outras copiam, né, certas cerimônias, outros copiam culto, outros copiam os livros e assim, né, vão se adaptando, né? Então veja que também fora, em primeiro lugar, a primeira grande religião do Oriente Médio é o islamismo. Gravem aí. A segunda maior religião do Oriente Médio é o cristianismo, com 12 milhões de seguidores. E a terceira maior religião do Oriente Médio é o judaísmo, não é? Com cerca de 6 milhões e meio de judeus, é quase a metade de cristãos, né? Veja, a cidade mais sagrada do Oriente Médio é Jerusalém. Ela é uma cidade sagrada para as três religiões, tanto para o islamismo, como para o judaísmo, como para o cristianismo. Para o islamismo, ela é sagrada porque no Monte da Rocha, Domo da Rocha, teria sido o Monte do Templo, né? Teria sido o local, onde hoje está a Mesquita Azul, teria sido o local onde Mohammed, né, Maomé, teria ascendido aos céus. Jerusalém é a cidade sagrada porque foi nela que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E é a cidade sagrada para os judeus porque era o local onde ficava o templo de Israel, né, o templo dedicado ao Deus Javé, ou Jeová dos judeus. Que mais? A gente tem 3 monumentos sagrados também em Jerusalém, acabei de falar deles, né? Um deles é o Domo da Rocha, que é justamente o local onde se acredita que Maomé ascendeu aos céus, fica onde ficava o templo, né, de Jerusalém. Para o cristianismo tem um local chamado a Igreja do Santo Sepulcro, que seria o local onde teria sido a cripta, né? A cripta onde Jesus teria sido sepultado, né? E onde teria sido crucificado também, e onde fica o Muro das Lamentações, que é o que sobrou do Templo de Israel. Existem outras religiões também do Oriente Médio, nós não vamos falar sobre elas hoje, porque são movimentos bem interessantes que vale a pena a gente se aprofundar. Um deles é o zoroastrismo, né? Que é uma religião
que teria surgido no Irã, o zoroastrismo, e o zoroastrismo seria mais antigo do que o cristianismo, mais antigo inclusive do que o judaísmo, e cultuaria duas divindades, né? O deus Ahura Mazda e Ahura Mazda. Ahura Mazda seria o deus do bem, né? Seria o deus representado pelo fogo, e Ahura Mazda seria o deus representado pela escuridão, deus do mal, né? Então haveria essa dualidade, né, entre o bem e o mal. Daí se fala que talvez tenha surgido a primeira religião, né, o primeiro protótipo de religião monoteísta, né, do mundo, teria surgido com o zoroastrismo, que seu fundador foi o profeta Zoroastro, né, ou Zaratustra. Pessoal, eu vou deixar para vocês um trabalho. Façam uma pesquisa sobre Zoroastro. Quem foi Zoroastro? Ou Zaratustra? É a mesma pessoa. Façam um pequeno resumo no caderno de vocês, com as palavras de vocês que eu vou dar o visto, vou corrigir depois, certo, minha gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Hoje falamos sobre a religião no Oriente Médio, falamos sobre as 3 religiões que predominam no Oriente Médio. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês. Bom final de semana e um abraço. Não deixem de fazer a atividade da apostila Caminhos para Deus e o trabalho sobre Zoroastro, viu? Tchau, minha gente. Até a próxima.